Senhor Jesus, que bom que você veio a esse lugar essa noite para experimentar isso que Deus está fazendo, revelando, se movimentando em nosso favor, para que possamos experimentar mais da presença dEle. Eu quero agradecer a Deus por você que nos acompanha pela internet ou por outros meios eletrônicos, mas eu gostaria de encorajar você, se possível e se for fácil para você, estiver conosco presencialmente para experimentar um pouco disso, presencialmente, do que você também tem participado aí online. Que coisa maravilhosa a gente poder adorar o nome de Jesus, sentir a presença dEle e realmente nos conectar em intimidade com a presença do nosso Pai. Aliás, é esse movimento que nós estamos fazendo desde a primeira série de mensagens que iniciamos com o tema Em Movimento. Já falamos sobre vários elementos que nos conduzem para mais perto de Deus e hoje eu estou no penúltimo tema dessa série de mensagens. E o tema de hoje que eu gostaria de compartilhar com você é Em Movimento para Oração. Talvez quando você vê essa palavrinha, a primeira coisa que você pergunta é o que é orar? Por que preciso orar? Qual o sentido da oração? Você também talvez já tenha tido aquela sensação ou aquele sentimento ruim de que você não sabe orar. Às vezes você tem a impressão de que a sua vida de oração não é aquilo que deveria ser. E eu gostaria de conversar com você exatamente sobre isso. Porque os discípulos também tiveram essa mesma impressão em um determinado momento, em um contexto com a pessoa de Jesus. E ali eles fizeram um pedido que você está fazendo e que eu também estou fazendo. E o pedido deles é: Senhor, ensina-nos a orar. Por isso eu quero partir desse princípio essa noite, para que a palavra de Deus, através da revelação de Jesus Cristo ao nosso coração, possa nos ensinar o princípio da oração, o que significa de fato orar, para que possamos nos mover em direção a isso. Um movimento intencional, responsável, comprometido com a oração. Esse final de semana agora nós tivemos o primeiro seminário de oração aqui da nossa comunidade e foi na sexta noite, sábado à tarde e à noite, um tempo precioso, onde os irmãos e as irmãs se reuniram para fazer um movimento e conhecer mais sobre esse princípio bíblico tão importante de interceder, orar, de clamar a Deus. E nós estamos encerrando esse ciclo que começou desde sexta-feira, falando sobre o tema da intercessão de uma forma geral, agora explicando especificamente a oração a partir das palavras de Jesus. E o texto escolhido para a gente conversar essa noite está em Lucas capítulo de número 11, o versículo 1, que diz assim: Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e tendo terminado de orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Vamos dar uma pausa aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse cenário e tão interessante e esse contexto tão sensível. Às vezes nós fazemos a leitura da Bíblia de uma maneira muito técnica, formal e racional. Às vezes nós olhamos para a Bíblia apenas o que é dado e perdemos aquilo que está subentendido e numa compreensão imaginativa. Infelizmente, nós perdemos essa capacidade de imaginar cenários e cada vez mais, diante da proposta racionalista e das informações dadas, nós apenas somos capazes de interpretar coisas evidentes e não fazermos questionamentos daquilo que está por detrás da compreensão ou por detrás do que é dado. Imagine só o porquê que os discípulos, nesse exato momento, fazem a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, será que o Senhor poderia nos ensinar a orar? Por que eles não fizeram isso antes? Eles já haviam visto Jesus orar no Monte das Oliveiras. Eles já haviam visto Jesus orar em alguns momentos para escolher os seus discípulos. Eles haviam visto Jesus orar por diversas ocasiões, inclusive quando ele foi ressuscitar Lázaro dentre os mortos. A vida de oração de Jesus, embora ele sendo o próprio Deus, ele fazia isso de maneira didática, pedagógica, para ensinar que o relacionamento com o Pai é construído através dessa conversação íntima e informal. Jesus ensinava aos discípulos que, através da sua vida de oração pungente, era também necessário que os discípulos tivessem o mesmo. Mas só nesse texto que cai a ficha. Só nesse exato momento que os discípulos falam: nós queremos isso. Nós estamos necessitados de empreender esse movimento. Nós queremos fazer o movimento de oração agora, Jesus. Nós não queremos apenas assistir o Senhor orando, mas nós queremos orar como o Senhor ora. Por que será que os discípulos viram isso exatamente agora e não em outra ocasião? Na minha imaginação, na minha compreensão, eu imagino nesse momento Jesus, porque o texto diz que tendo Jesus voltado do lugar onde ele estava orando, os discípulos ficaram naquela condição de observantes,
e de pacientes diante do protagonismo de Jesus, conversando com o Pai, eles dizem: isso é diferente. Isso foge à nossa compreensão. O jeito que Jesus fala com Deus não é o jeito que nós imaginávamos que deveria ser uma conversa com a divindade. Nós recebemos as nossas referências a partir da escola de Hillel, uma escola rabínica formal. Nós recebemos as nossas orientações a partir da escola rabínica de Gamaliel. Ou recebemos informações dos nossos pais e ancestrais sobre como conversar com a divindade. A nossa ancestralidade também nos informou como nós deveríamos conversar com as divindades, porque muitos deles vieram de ambientes pagãos, onde o paganismo ensinavam rezas, repetições e mantras a serem elevados às divindades. Eles olham a oração de Jesus e dizem: isso é diferente, isso é especial, isso é profundo, isso é tocante, isso é sincero, isso é espontâneo, isso é íntimo, é isso que nós queremos. Então, diante dessa observação de que a oração de Jesus era algo especial, profundo e íntimo, eles fazem um movimento dizendo: Senhor, nós queremos esse mesmo tipo de oração, agora nos ensina a orar. Que palavra bonita, que desejo nobre, que sensação admirável. Querer mais intimidade com Deus, desejar mais movimento com Deus. O problema é o que eles fazem depois. O problema é como eles querem aprender a orar. Eles colocam um padrão e dizem, no mesmo texto nós não mudamos de versículo. Eu só destaquei a palavra onde eles fazem uma bobagem. Assim como você e eu fazemos o tempo todo. Senhor Jesus, nos ensine, assim como João ensinou seus discípulos também a orar. Nós temos um modelo, nós temos um método, nós temos um padrão. Os rabis, os mestres, costumam ensinar os seus aprendizes a maneira de orar. Então, os seus aprendizes, que na palavra grega é matetes, os matetes, eles andam tão perto dos pés do seu mestre, que eles se sujam com a poeira. E ali eles aprendem, inclusive, as formas, as maneiras, as técnicas de conversar com a divindade. Então, Jesus, nós queremos aprender a orar, assim como João ensinou também os seus discípulos. Ensina-nos a nós, mostre a técnica, mostre o método, mostre a estratégia. Nós queremos, assim como a escola de Hillel, assim como a escola de Gamaliel, nós queremos algo que nós possamos reproduzir. O desejo dos discípulos é o desejo humano de controle, de pragmatizar, de trazer processos, algo que é espontâneo, orgânico, vivo, incontrolável, profundo e íntimo. Os discípulos estão observando que a vida de oração de Jesus é algo especial e querem enquadrar esse mesmo modelo, trazendo para o modelo de ensino dos discípulos com seus mestres no mundo grego do Novo Testamento. Perceba bem atenção, ou preste bem atenção, melhor dizendo, que os discípulos estão dizendo o seguinte: nós não queremos o sobrenatural, nós queremos o método, nós queremos as técnicas. E.M. Bounds é um escritor inglês já falecido que escreveu um livro chamado O Poder Através da Oração. E ele diz o seguinte: os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens e homens de Deus. Há uma sensação na nossa pós-modernidade, há um positivismo intrincado no nosso coração, que nos coloca em ritmo de métodos, técnicas, estratégias e processos. E queremos reproduzir isso com o próprio Deus, numa relação que deveria ser íntima, espontânea e completamente informal. E muitos de nós estamos fazendo isso. Estamos imitando personalidades na nossa própria maneira de orar. Estamos querendo técnicas de oração que nos façam mover em direção ao sobrenatural. Quando na verdade o sobrenatural não tem nada, só tem a técnica e o método. Numa igreja em grande expansão, como a nossa está vivendo, e você já percebeu isso, chegando nessa igreja, tentando encontrar lugar para estacionar, as filas de carros se aglomerando para encontrar um espaço, tentando achar lugar para sentar na nossa comunidade. Algumas pessoas me procuram para dizer: qual é a técnica? Qual é a estratégia dessa igreja? Qual é o método que vocês estão usando para crescer dessa maneira? As pessoas são ávidas por isso.
Há um frenesi metodológico, evangélico, que as pessoas querem alguma coisa que explique os processos pelos quais os resultados são alcançados. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês querem o resultado que eu tenho com o Pai? Saibam que não é através de processos que vocês burocratizam isso. Irmãos, nós precisamos dar um basta nessa burocratização espiritual, nessa maneira de trazer uma religiosidade ao nosso relacionamento com Deus, de tentar explicar, de tentar construir métodos, técnicas, para um relacionamento que deveria ser íntimo e espontâneo, e que está cheio de aparatos religiosos para tentar sobreviver. Os discípulos têm um desejo nobre, eles querem orar, mas têm uma atitude equivocada, eles querem métodos. Nós também queremos orar, nós também queremos intimidade com Deus. O problema está relacionado ao nosso desejo de também consumir métodos, e de orarmos, e de fazermos reproduções de personalidades. Qual é o tipo de oração que funciona? Qual é a impostação de voz que funciona? É aquela, né, pastor? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós oramos. Esses dias um pastor abençoado, maravilhoso, tremendo, estava orando, e quando ele veio e assumiu o microfone com a sua voz trovejante, que infelizmente uma percentual bem pequena da humanidade tem, principalmente dos homens no caso, ele pegou o microfone e disse: Pai eterno, nós te adoramos. E as pessoas vieram falar assim: pai, que oração poderosa, né, pastor? Mas se for para impostar a voz... Outros já acham que é aquele modelo mais midiático, que é aquele estilo de oração meio que mantra. Senhor Jesus, que agora, neste momento, em oração, nos apresentamos a Ti, e agora profetizamos. E dizem que não, é dessa maneira que deve orar. Não, deve ser daquela outra forma. Não, aí alguns veem suas personalidades orando na internet, no YouTube, seus influencers, e aí querem colocar a mesma técnica, o mesmo modelo. O camarada chamou Deus de você lá. E a pessoa que não tem nenhuma intimidade com Deus diz assim: você, Deus, é maravilhoso. Você, Deus. Eu não tenho nenhum problema de você chamar Deus de você, desde que você saiba quem Ele é. Que de fato você tem esse nível de intimidade e amizade. Agora, importar métodos é coisa dos discípulos fazendo uma bobagem, chamando Jesus para mostrar como deveria ser a estratégia. E nós, às vezes, fazemos o mesmo caminho. Por isso, há um desejo, mas também pode haver uma distorção. O que Jesus faz com essa pergunta? O que Jesus faz diante desse cenário? Qual é a resposta de Jesus? Versículo número 2. Então Jesus olhou para eles e disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação. Jesus, diante daquele cenário, daquela expectativa, limpa a sua garganta, imposta a sua voz, olha para os discípulos, se inclina um pouquinho para frente e diz o seguinte: vocês querem aprender a orar? Vocês querem um método? Aprendam a chamar Deus de Pai. Nenhum método está sendo dado a eles. Nenhuma estratégia, nenhuma técnica. Está sendo dada uma palavra de intimidade. A palavra aramaica para pai é a palavra Abba. Jesus está aqui fazendo uma revolução na mentalidade dos judeus que ouviam falar dessa maneira. Porque os judeus não chamavam Deus de pai. Eles se referiam a Deus como um pai. Eles tinham relação com Deus com a figura paterna. Mas nenhum judeu em sã consciência tinha a autoridade, a irreverência de olhar para Deus e dizer: Pai. Seria mais ou menos como se a gente dissesse assim: e aí, mano? Parecia algo totalmente desproporcional quando caiu ao ouvido dos judeus, que eram totalmente conduzidos por uma seriedade com o nome de Deus. Você sabe que os judeus não escrevem o nome de Deus, eles apenas substituem pela palavra Adonai. O nome de Deus não é escrito, não é falado, ele não pode ser pronunciado. Diante de toda essa reverência,
Chamar Deus de pai era um absurdo para os ouvidos judaicos acostumados que Deus é como um pai, mas Deus não pode ser o meu pai individual, pessoal, pessoalizado, que habita em mim, que fala comigo, que eu falo com ele. Afinal de contas, para um judeu ter essa intimidade, ele precisava se deslocar para o templo, ele precisava ir para o sacrifício, ele precisava ir para as festas. Sem isso, ele não tinha intimidade nenhuma com Deus. O Salmo 42 diz isso: a minha alma anseia por Deus, assim como a corça que suspira pelas águas. Quando irei, quando me verei perante a face do meu Deus? Eu me lembro, e dentro de mim se remoem as minhas lembranças, quando nós subíamos em procissão à casa do Senhor. Para um judeu ter intimidade com Deus era no templo. E aí Jesus diz para eles: vocês vão falar assim, pai. Não tem método, tem intimidade. A palavra Abba é uma palavra infantil, é uma palavra simples, é uma palavra do cotidiano, é uma palavra sem elaboração, é uma palavra sem elucubração, é uma palavra sem cognição, é aquela palavra mais simples, é aquele balbuciar da criança, Abba, Abba, Abba. E é que o pai olha judeu e diz: ai, meu filhinho chamou o papai, Abba. Jesus está dizendo: se vocês querem um relacionamento que eu tenho com o meu pai, porque de acordo com João 10:30, eu e o pai somos um, disse Jesus, então vocês aprendam a chamá-lo de pai. Porque essa é a herança que vocês recebem. Porque em João capítulo 1, versículo 12 diz: todos os que o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, o direito de serem chamados filhos de Deus. E filho chama o pai de pai. Tem essa intimidade, tem essa liberdade, mas isso não soou bem aos ouvidos dos discípulos, que estavam acostumados com uma reverência, com uma formalidade e com um distanciamento da figura da divindade. O que Jesus faz é um ato subversivo. Jesus faz um ato de rebelião. Jesus faz um ato de revolução para aqueles discípulos que queriam aprender a orar. Já que vocês querem aprender a orar, vocês vão ter que desfazer de toda a tradição, de todo o amontonhado e de todo o entulho religioso que vocês consumiram, seja da sua ancestralidade, seja da sua religiosidade. Vocês vão aprender a chamar Deus de pai. Agora eu pergunto para você: Jesus é um rebelde sem causa? Jesus é um revolucionário inveterado? Jesus está fazendo esse movimento só para virar o boné para trás e falar: é isso aí mesmo, agora a gente vai falar com Deus do jeito que a gente quer. Você acha que Jesus é um irreverente que está fazendo isso? Não. Jesus está fazendo um movimento intencional. Quando ele diz: vocês vão chamar o pai de pai, Jesus está recuperando o Éden que foi perdido no coração humano. Porque quando Adão foi criado, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, tendo Deus soprado as suas narinas, e esse homem tendo se tornado alma vivente, e aberto os seus olhos diante da grandeza do seu Deus, qual é a figura que ele tinha? Pai. Adão não tem outro pai, queridos. É o pai. Quando ele contava a história do jardim do Éden para o seu filho Sete, ele dizia: ah, o nosso pai, o seu avô. É o pai. Adão não tem umbigo, porque Adão não precisou de cordão umbilical nenhum para se relacionar com o seu pai. Jesus diz o seguinte: o que vocês precisam fazer é se conectar com o que foi perdido no Éden. No Éden, o homem tinha uma relação totalmente entranhada, totalmente inteira, completa com o Pai. E agora vocês precisam de cordão umbilical com a religião. Vocês precisam de cordão umbilical com sacrifícios. Vocês precisam de uma placenta totalmente voltada para ofertas. Todo um aparato religioso para falar com o Pai. Vocês vão chamá-lo de Pai. Vocês romperão com esse cordão umbilical. Vocês tirarão o umbigo de uma vez por toda da religiosidade, e vocês terão um pai ao qual se referir. Jesus está mudando a lógica, a ordem, e recuperando a intimidade que foi perdida no Éden. A intimidade que foi roubada pelo pecado. Jesus diz: em mim e através de mim, vocês podem chamá-lo de pai. Agora, a minha pergunta para você é: você consegue entender isso? Ou precisa de um cordãozinho umbilical de novo? Porque a palavra religião é exatamente isso. A palavra latina é religare, ou seja, ligar novamente. É um cordão umbilical que sai do nosso coração e vai para alguma instituição, vai para algum poder humano, vai para alguma filosofia, vai para alguma abstração teórica e vai para um lugar para a gente poder se relacionar com uma divindade que já mora em nós.
Religião distorce a nossa relação com Deus, que não é religioso, ele é relacionamento. Os discípulos pedem técnicas, os discípulos pedem religião, os discípulos pedem prescrição, os discípulos pedem algo que eles possam tocar e ser tangível. Jesus oferece relacionamento, Jesus mostra intimidade, Jesus oferece graça. Isso é diferente, irmãos. E nós ainda estamos com a nossa oração pífia, tímida, covarde, fria, porque estamos precisando de conexões umbilicais. Qual é o pastor que vai orar por mim? Qual é a igreja que a gente sente mais a presença? Qual é a técnica e o modelo ou conferência para eu participar? Você não precisa de cordão umbilical para se conectar com o seu Pai. Você tem Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Inclusive, uma tradição rabínica antiga diz que caminho, verdade e vida era o nome do templo do Antigo Testamento. O lado de fora era o caminho, o lado interno a verdade e o lado do Santo dos Santos era a vida. Jesus diz, se vocês querem ter o que tem dentro do Santo dos Santos, vocês precisam ter a mim. Nós não precisamos mais de cordão umbilical da religião. Nós temos Jesus, nós temos o caminho. O que nós fazemos aqui então? Nos reunimos como comunidade. O que nós fazemos aqui então? Temos uma instituição que protege, que tem CNPJ, que responde legalmente e de maneira jurídica ao nosso país. Mas nós não somos uma instituição fria, vazia, de gente que é adepta a uma denominação. Nós somos uma comunidade de discípulos que tem um relacionamento profundo com o Pai e não com a doutrina. Com o Pai e não com a religião. Com o Pai e não com a tradição. Os defensores totais da ortodoxia, totais da tradição e tradicionalismo, muitas vezes, e não quero generalizar, porque existem suas exceções, muitas vezes só querem cordões umbilicais para se manterem ligados a alguma coisa. Por isso tem uma forma de você entender como é que você vai passar pela terra com esse Deus, que pode ser chamado de Pai, o nosso Abba, a palavra da intimidade, a palavra da infantilidade, a palavra de se lançar nos braços, a palavra de sentar ao lado, de deitar no colo, de escutar a sua voz. Existem 2 jeitos de você passar pela sua vida terrena até você chegar na eternidade. Suponhamos que você está agora viajando para a eternidade. A palavra de Deus diz que você foi salvo pela graça, isso não vem de você, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A palavra de Deus diz que você vai para o céu se você confessar Jesus como o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Então, não é pela obra e não é pela sua espiritualidade que você vai para o céu, é por Jesus. Então, todos nós estamos nas aerolíneas Soteron. Soteron em grego significa salvar. Aerolíneas Soteron. Todos nós estamos viajando de avião rumo à eternidade. Já estamos lá. Você foi salva, você foi salvo. Agora que você vai chegar lá, a porta vai se abrir e você descerá e você conhecerá o comandante que durante toda a sua vida te levou até aquele lugar. Abrirão as portas da eternidade e você descerá da aerolínea Soteron e se encontrará com aquele que você professava nesse lugar. Agora existe uma maneira de você viajar nessa aerolínea Soteron. Você pode sentar na poltrona, prender o cinto da religião, pegar as máscaras de oxigênio quando elas caem diante das turbulências da vida, respira, devolve e viaja mais um pouco para a eternidade, e daqui a pouco mais uma turbulência, e cai a máscara de oxigênio, e você respira mais um pouco e vai levando a vida. Cinturão da religiosidade, máscara de oxigênio para sobreviver à vida, você vai para o céu. Ninguém está falando que você vai para o inferno. Mas existe outra forma de você fazer essa viagem para a eternidade. Você pode conhecer a cabine de comando. Você pode ir na cabine do piloto. Você pode ir lá e sentar naquele lugar para descobrir o que tem lá. Essa foto foi tirada há quase 20 anos atrás. Foi no dia da minha lua de mel, em julho de 2005. Foi a primeira vez na minha vida e da minha esposa que viajamos de avião. Ganhamos, por causa da nossa condição humilde, ganhamos uma passagem de lua de mel de um dos nossos primos para poder conhecer
uma das regiões do Nordeste do país. E quando eu cheguei naquele avião, eu olhei para os assentos, eu fiquei aquilo lá, eu disse, que coisa linda esse negócio, nós vamos andar lá em cima das nuvens, é isso mesmo? Mas eu olhei para as poltronas e disse, não é só isso aqui não, eu quero ir lá dentro. O que tem lá dentro daquela porta fechada, aquela porta que é intransponível, aquela porta blindada? O que tem lá? Tem a cabine de controle. O que tem lá? Tem o comandante da aeronave. Eu quero conhecer o comandante. Eu quero conhecer a cabine de comando. Eu quero saber quem é que está conduzindo a gente nessa viagem. Eu quero conhecer quem é que conduz o avião. Hoje, passar para o aeroporto, para mim, é praticamente um tédio. Mas eu me lembro dessa sensação, quando eu olho para essa foto e me vejo há 20 anos atrás, eu ainda lembro da expectativa de conhecer a cabine de comando. E infelizmente muitos de nós estamos assim na viagem religiosa rumo à eternidade. Você é salvo, mas não quer mais conhecer o comandante. Você é salva, mas ainda está com o cinturão da religiosidade. Você é salvo, mas não quer ir na cabine de controle. Não se empolga com o comandante. Não quer conhecê-lo, não quer ouvir a sua voz, não quer colocar o cap dele, não quer sentar do ladinho dele. Você só quer chegar na eternidade. Quer saber de uma coisa? Você vai chegar lá. Mas tem um jeito melhor de fazer essa viagem. É fazer na cabine de comando. É conhecer quem é o comandante. É conhecer o coração dele, a vida dele. E a minha pergunta para você é, como é que você vai fazer essa viagem? Jesus diz, se vocês querem passar por esse tempo, aprendam a chamar Deus de Pai. E isso é a voluma. Isso aqui vai para outro nível. Dê uma olhada só como Jesus continua a conversa. Versículo de número 5. Então, Jesus lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tem nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomoda. Não me incomode, perdão. A porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso levantar e dar a você o que me pede. Então Jesus diz, digo a vocês, que embora ele não se levante para lhe dar o pão por ser seu amigo, eu devia ajudar porque ser amigo, mas não é. Por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus faz uma comparação aqui. Ele diz, tem um amigo, o camarada é íntimo, mas quando ele está no momento de conforto dele, ele vai te decepcionar. Esse amigo não vai se levantar para te ajudar, mas vai se levantar se você importuná-lo. Agora preste bem atenção no que Jesus diz. Por isso eu digo para vocês, vocês têm um amigo, vocês têm um pai. E eu digo para vocês, peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. O que Jesus está dizendo aqui é que nesse relacionamento de intimidade, você não precisa insistir para um amigo infiel. Nessa relação profunda de amizade e de paternidade, você não precisa insistir para uma pessoa decepcionante e terrena. Jesus diz, se vocês baterem a minha porta, eu vou dar a vocês. Eu vou abrir. Se vocês buscarem, vocês encontrarão. E se vocês pedirem, eu entregarei. Irmãos, o que se trata esse texto aqui? Esse texto fala de intimidade, irmãos. Não fala de declaração de bênçãos da nossa vida. Eu sei que você já ouviu isso dezenas de vezes. De pastores, pregadores ou até mesmo pessoas bem intencionadas que não entendem muitas coisas das Escrituras e que dizem, peça e será dado, batam a porta e será aberta, busque e encontre, busque o seu trabalho, busque a sua provisão, busque o seu relacionamento, peça a Deus, importune a Deus, insista com Deus. Esse texto está falando nada disso. Esse texto está falando de intimidade. Está falando sobre acesso. Vocês têm acesso a mim. Batam, a porta se abre. Peçam, vocês receberão. Busquem, e vocês encontrarão. Esta é a relação de proximidade, porque para o judeu era um absurdo. Para um judeu se achegar a Deus, havia um caminho extenuante para ser feito. Primeiro, tinha que ter uma festa, para eles dirigirem-se ao templo. Segundo, tinha que ter um sacrifício. Terceiro, tinha que ser um sacerdote para sacrificar.
Quarto, precisava oferecer uma oferta de expiação. Quinto, precisava haver uma purificação do ofertante. Havia um ritual, um aparato religioso para se achegar a Deus que era incalculável. Jesus diz, batam e será aberto. Esse texto é sobre acessibilidade. É sobre ter um acesso com Deus que nós estamos perdendo. Que nós estamos de novo erguendo muros e obstáculos para nos relacionar com Deus, cheios de tradições e religiosidades, cheios de elucubrações humanas e ideologias pessoais. Há uma palavra para o seu coração e para o meu coração: ser íntimo do Pai, bater a porta do Pai. Porque esse Pai providenciou para você um caminho de acesso a Ele, um caminho de cuidado dEle. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo número 4, versículo de número 14. Que tendo Jesus, preste bem atenção que o texto é longo. Tendo Jesus como sumo sacerdote que penetrou ao santo lugar e aos céus, guardemos firmes a nossa confiança, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi em tudo tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos com confiança, juntamente ao trono da graça, ao Santo dos Santos, para recebermos e acharmos graça e recebermos misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Há um caminho para você, que foi feito pelo sumo sacerdote, que rasgou a eternidade, penetrou os céus e disse, eu sou o caminho para você chegar ao Pai. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo Deus, ou melhor, tendo Cristo como sumo sacerdote, nos acheguemos com intrepidez ao Santo dos Santos. Agora é com você, não é mais com Jesus. Você pode chegar com intrepidez ao Santo dos Santos. E o texto continua dizendo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte. Nós não podemos recosturar esse véu. Nós não podemos levantar barreiras de novo. E a religiosidade evangélica está fazendo isso o tempo todo com você. Há um lugar de intimidade com o Pai, um lugar de abraço da presença do Pai. Há um caminho vivo para você trilhar, que é através de Jesus Cristo. Você não precisa mais de um sacerdote. Ele é o sacerdote. Você não precisa mais de um sacrifício. Ele é o sacrifício. Você não precisa mais de purificação. Ele nos purificou com seu sangue precioso. Você não precisa mais de oferta. Ele se ofertou a si mesmo na cruz do Calvário. Você não precisa mais de separação de véu, porque Ele rasgou esse véu e te inseriu no santo lugar. Você agora tem liberdade para acessar a glória de Deus. Vamos lá, irmãos. Dá um glória a Deus bonito aí. Isso é palavra de Deus para o seu coração. Ou você vai ficar dependendo de sacrifício, dependendo de um sacerdote, dependendo de leis e prescrições, mais de doutrina, mais de um pregador, mais de uma denominação, mais de um movimento, mais de um congresso. Deus está aí para você. Ele pagou um alto preço para proporcionar o Éden para nós, para intimidade com o Pai. E é o nosso papel ir buscá-lo. Bater, pedir e buscar. Está vendo o texto agora? Faz sentido ou não? Pedir, bater e buscar. Aliás, bater. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e sempre achará pastagem. Jesus está dizendo, o que vocês precisam está em mim. Jesus está fazendo uma referência ao Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Em Deus eu entro e acesso, em Deus eu vou. É acessibilidade total, irmãos. É acessibilidade ao trono da graça. O que um judeu não podia fazer em sã consciência, entrar no Santo dos Santos. Nós estamos nesse lugar em Jesus Cristo o tempo todo. A sua casa é um santo lugar. O seu trabalho é um santo lugar. A cabine do seu caminhão é um santo lugar. O lugar onde você trabalha é um santo lugar. Esse lugar se torna um santo lugar. Por onde você se movimenta, você carrega o Santo dos Santos. Porque não é mais um lugar e um endereço, é em você. É em você. Isso é acessibilidade.
E nós estamos tentando criar um monte de métodos e técnicas a respeito disso, como os discípulos. Imagine só, que essa acessibilidade você não está entendendo ainda. Eu vou te explicar de uma maneira mais ilustrativa. Você quer ter uma audiência com o Donald Trump, um grande político em ordem mundial. E você diz, eu vou falar com esse camarada. Você pega o seu melhor terno, você pega o seu melhor vestido, lustra o seu sapato, pega a sua sandália. E quando você já está arrumando o cabelo, quando você já está se organizando para sair de casa, você lembra, preciso levar alguma coisa, né? Não podemos chegar lá com o presidente dessa maneira. Eu acho que ele gosta de rosquinha, de donuts. Ou quem sabe de um pão doce, um pão de queijo. E você pega uma sacolinha e leva o presente para o presidente Donald Trump. Ao chegar na guarita de segurança, você se apresenta com toda a sua elegância. Afinal de contas, você está com um terno engomado, um vestido caríssimo e com um presentinho para entregar para o presidente. Então, o segurança muito gentil pergunta para você qual o seu nome, CPF, e você diz, meu nome é esse, CPF é aquele. Ele olha para você, olha para você, olha para a lista e diz, não, você não pode entrar. Mas eu estou toda arrumada, eu estou todo arrumado. Como é que eu não posso ver o presidente? Ele diz, desculpe, mas o seu nome não está na lista. Você não consegue uma audiência com uma grande autoridade terrena. Você não consegue sair daqui, entrar no palácio agora e conversar com uma grande autoridade política. Mas você consegue ter acesso e uma audiência com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do universo, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. E a boa notícia, você não precisa estar arrumadinha. A boa notícia essa noite, que você que chegou maltrapilho, você que chegou juntando as traças da sua vida, os cacos da sua história, desanimado porque não tem mais nada para se ver na religiosidade. Eu quero dizer para você, você está desarrumado? Você está desarrumada? Você tem acesso ao Pai. Você não precisa arrumar tudo para ter acesso a Ele. Você só precisa de um intermediário. E o seu intermediário é o Jesus que penetrou nos céus e agora é seu intercessor e mediador. Amém? Temos acesso, queridos. Temos acesso. E veja só como termina a questão. Qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mais uma vez um comparativo. Vocês orarão assim, Pai, vocês sabem que amigos decepcionam, mas eu sou o verdadeiro amigo, que vocês têm acesso a mim. Mas eu também sou a melhor figura de pai. Porque um pai, embora sendo falho, faz coisas boas para os seus filhos, quanto mais o pai aqui. O meu filho tem uma gíria. Ele olha para mim em algumas situações e fala, filho, faz o que? Ele fala, deixa com o pai. Ele tem 12 anos e fala, deixa com o pai. E eu fico imaginando que é mais ou menos assim que Jesus está querendo falar com você. Deixa com o pai. Me conheça assim. Saiba quem eu sou dessa maneira. Quebre os seus paradigmas e as suas tradições. E venha conhecer o meu colo. Venha conhecer meu coração. Venha conhecer meu cheiro. Venha conhecer a minha voz. Venha conhecer meu jeito. Venha conhecer quem eu sou através da minha palavra. E não de informações terceirizadas. Porque quem quer intimidade não fica consumindo terceirizações. Não fica buscando métodos em congressos. Ela só quer o coração do Pai. Venha para o Pai. Descubra o Pai. Por isso Jesus diz, eu sou esse Pai. Se os pais são bons, quanto mais. Conjunção subordinativa, proporcional. É um termo para fazer uma relação de causa e de comparação entre duas práticas. Se o pai é bom e ainda assim, ou melhor, se o pai é mau e é falho e ainda assim consegue ser bom, quanto mais que o pai que já é bom será melhor ainda. É o que Jesus está dizendo para você. E sabe como ele se revela na bondade dele? Através disso daqui. Mesmo texto, com destaque diferente. O que Deus veio dar para você aqui nesse lugar essa noite não é coisa, não é objeto. Deus não veio te dar uma casa nova, um carro novo, como se promete no Evangelho da Prosperidade. Deus não veio te dar a vitória que você imaginava que seria a sua promoção pessoal e a sua carreira. Deus não veio te dar a sua aprovação no vestibular como você gostaria.
Deus veio te dar algo muito melhor, muito superior, muito mais indescritível, muito mais inigualável. Jesus veio dar para você o Espírito Santo. Veja que a conversa começa pedindo: ensina-nos a orar. E Jesus aterriza a conversa dizendo: eu vou dar para vocês o que vocês precisam, o Espírito Santo. Porque em João, capítulo número 14, Jesus diz: eu enviarei a vocês do Pai um outro Consolador, e Ele falará de mim mesmo, para que vocês conheçam o Pai. O Espírito Santo é que revela o Pai ao nosso coração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a primeira parte do texto, que muitas pessoas acham: ninguém viu, ninguém ouviu, Deus guardou esse mistério. Não. O versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito. É o Espírito Santo que revela o Pai, não a palavra do pastor. É o Espírito Santo que revela o Pai, não um congresso evangelístico. É o Espírito Santo que revela o Pai, não as técnicas humanas. É o Espírito do Pai, que conhece o Pai, que fala as coisas do Pai, que revela quem é o Pai para você. Não tente conhecer Deus sem o Espírito Santo. Não tente orar sem o Espírito Santo, porque é justamente esse movimento que Deus faz em direção a nós. Recuperar o Éden, para que a gente possa desfrutar de novo dele e desfrutar da intimidade que nós perdemos do Abba, o nosso Pai. Então, resumindo a nossa conversa, se você quer fazer um movimento para a oração, é simples e descomplicado. Esqueça todos os métodos e técnicas. Você vai fazer assim: Pai. Eu não sei o que essa palavra provoca em você, mas é essa palavra que Deus está chamando você a viver. Pai. Eu não sei o que seu pai fez na terra com você, mas Ele diz para você: eu sou o seu pai. Eu não sei qual é a referência de paternidade que você tem, o que você é, mas Deus diz: eu sou o melhor pai. Eu sou o pai por excelência. Se você quer fazer um movimento em direção à oração, conheça Deus como Pai, porque é ali que está. É ali que nós estamos, porque esse é o privilégio. Falar com Deus é um privilégio só de quem é filho. Sabe quem diz isso? Sabe quem diz isso? O livro da vida. Em Apocalipse capítulo número 22 diz que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Seu nome não está na lista terrena, mas o seu nome está no livro da vida. Quando os discípulos vieram e falaram: o Senhor, está acontecendo muita coisa, nós estamos felizes, a igreja está crescendo, o povo está se convertendo. Jesus diz: não fiquem felizes de verem os demônios saindo e as coisas acontecendo e os milagres acontecendo. Estejam felizes do nome de vocês estarem escritos na eternidade. Isaías capítulo 49, versículo 15, ou melhor 16. Oh, que coisa deliciosa saber disso. Eis que na palma das minhas mãos eu gravei o teu nome, e os teus muros estão sempre perante mim. O seu nome não está na lista, o seu nome está na mão do seu Pai. Ele se lembra de você, Ele sabe quem você é, e você tem acesso à presença dEle. Por isso eu convido você agora a ficar em pé no seu lugar, para que nós possamos orar juntos. Feche os seus olhos enquanto o coral se posiciona nesse lugar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem algo poderoso para fazer, desfazendo no nosso coração armadilhas e ataduras que estão nos aprisionando da experiência com a paternidade. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor é tão bem-vindo aqui. Aleluia. Sinta a presença dEle aqui, minha irmã e meu irmão. Esse lugar mudou. Não é mais ginásio, é Santo dos Santos. É Santo dos Santos, porque o Santo está aqui. A presença dEle está aqui, a glória dEle está aqui. E Ele se revela a você que veio maltrapilho, você que veio com a sua vida desarrumada. Ele diz: eu sou seu Pai, só me chame de Pai. Vai lá, minha irmã, solta essa palavra agora em nome de Jesus. Deixa isso acontecer e fluir a partir de hoje na sua vida. O seu quarto secreto nunca mais será o mesmo, a sua vida nunca mais será o mesmo. O caminho para você ir de volta para o seu trabalho não vai ser mais o mesmo. Aquela cabine daquele automóvel será tomada pela densidade da glória, porque você vai falar com o Pai, você vai ouvir o Pai, você vai adorar o Pai. A sua vida não vai ser mais a mesma. Deixa o Espírito Santo falar.
Deixa o Espírito Santo fazer. Senhor, desperta o nosso coração nesse lugar. E levanta uma igreja que não sabe recitar apenas a doutrina, que não sabe apenas contar da tradição. Mas uma igreja que sabe falar quem o Senhor é. Quem o Senhor é, Pai. Um povo que sabe falar quem o Senhor é, não porque alguém lhes disse, mas porque eles conheceram o Senhor. Conhecimento profundo, intenso e íntimo do Senhor, da sua palavra. Um avivamento nessa igreja pela oração e pela palavra. Um mover sobrenatural que não tem técnica, não tem método. Desmedido e incontrolável, mas que vem por causa da sua glória, que flui de vidas que chamam Abba, Paizinho. Move hoje, faz isso e nos dá o privilégio de ouvir a tua voz, e nos dá o privilégio de acessar a oração, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar por gentileza mais uma vez, e gostaria que você ouvisse essa canção.